Bom dia, galera. Estamos aqui para resolver algumas questões do TD que eu passei para vocês. O assunto é determinantes. Existem aqui questões da UVA, Enem e outras universidades em nosso país. Bom, vamos lá? Resolvendo aqui a primeira questão. Nós temos aqui a primeira questão do TD, que foi a questão da UVA. O determinante da matriz A. Matriz de ordem 2, duas linhas e duas colunas. E ele quer que vocês calculem esse determinante. Olha só, pessoal. Usando a propriedade de determinantes, primeiro a gente calcula a diagonal principal, que é da esquerda para a direita. Logo, nós vamos ter que o determinante dessa matriz A é igual. Preste atenção. 1 mais raiz quadrada de 3, que multiplica 1 menos raiz quadrada de 3. Eu prefiro que vocês coloquem cada expressão dessa dentro de parêntese. Tá certo? 1 mais raiz quadrada de 3, que multiplica 1 menos raiz quadrada de 3. Bom, quando eu faço o produto dos elementos da diagonal principal, eu coloco menos da fórmula. Abro o colchete para a gente fazer o cálculo da diagonal secundária. Quem seria a diagonal secundária? São os elementos da direita para a esquerda. Neste caso, nós vamos multiplicar o elemento 2, que multiplica o elemento menos 1. E fecha o colchete. Dessa forma, seguimos o cálculo. Determinante da matriz A é igual. Observem que nesses dois primeiros fatores, nós temos dois binômios. O primeiro binômio é 1 mais raiz quadrada de 3. E o segundo binômio é 1 menos raiz quadrada de 3. Quero que vocês façam a maneira mais simples. Como seria? Como os binômios são iguais, o que é que eu faço? Eu multiplico somente o primeiro com o primeiro e o segundo pelo segundo. Mas aí você me pergunta, professor, por que nós faremos só dessa forma? Simplesmente porque um é pela adição e o outro é pela diferença. Se os dois binômios fossem positivos, eu teria que multiplicar o primeiro pelos dois e o segundo pelos dois. Como um é pela diferença e o outro é como o primeiro é pela adição e o segundo é pela diferença, simplesmente eu multiplico o primeiro pelo primeiro e depois multiplico o segundo pelo segundo. Veja só, 1 vezes 1, 1. Mais que multiplica menos, menos. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Repito o sinal menos, abro o colchete e vamos multiplicar o produto desses dois fatores. Mais que multiplica menos, dá menos. 2 vezes 1, 2. Logo, nós vamos ter que o determinante da matriz A é igual a 1 menos 3, menos 2, menos que multiplica menos, mais 2. Logo, temos que o determinante da matriz A é igual a menos 2 mais 2 é igual a 0. Bom, galera, aqui a gente observa que o determinante dessa matriz de ordem 2 é 0. Então, seria a letra A. Bom, galera,
Vamos para a sétima questão do TD. Resolvemos a primeira questão do TD e agora eu estive observando o TD e prefiro resolver essa questão para vocês. Bom, o que é que a questão diz? É uma questão da uva, também, né? Foi do vestibular da uva, e diz: resolvendo a equação de uma matriz de ordem 3, obtemos para x. Aí você deve me perguntar: professor, que equação é essa? Ora, nós temos aqui uma matriz de ordem 3, mas nós temos nessa matriz a letra x. Então, essa é a letra x que ele quer o valor dela. Vamos nós. Preste atenção. Como a matriz é de ordem 3, vamos usar um método mais simples aproveitando a matriz. Tá certo? Como é que a gente aproveita a matriz? Usando o método da borboleta. Como é que nós vamos fazer? Nas primeiras e terceira colunas, né, da matriz, a gente coloca os elementos de cima para baixo e os de baixo para cima. A gente faz da seguinte forma. Preste atenção. O elemento 3 da primeira coluna em cima, o elemento x da primeira coluna em baixo. Na última coluna, o elemento 4 da coluna de baixo vai para cima, e o elemento 5 da coluna 3 vai para baixo. Bom, chegou a essa condição, você vai calcular as diagonais principais menos as diagonais secundárias. Como é que a gente faz? A gente faz da seguinte forma. Preste atenção. Você vai tomar os elementos 3 a 3. Tá certo? Da esquerda para a direita. 3 a 3. Bom, esses elementos da esquerda para a direita são chamados elementos da diagonal principal. Portanto, vamos começar a fazer o cálculo. Determinante dessa matriz vai ser, preste atenção, 5 vezes 2, 10. 10 que multiplica quem? X mais 1. Todos os elementos são positivos? Você pode já colocar mais, né? 4 vezes 2, 8 que multiplica x. Todos os elementos são positivos? Você já pode colocar mais, né? 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Coloca o menos da fórmula, né? Você coloca o menos da fórmula, abre o colchete e agora você passa a calcular as diagonais secundárias, que são da direita para a esquerda, tomados os elementos 3 a 3. Muito fácil, tá bom? Você vai pegando os elementos da direita para a esquerda para calcular os elementos das diagonais secundárias. Se você esquecer de colocar esse sinal menos, vai bagunçar a resolução da questão. Então prestemos atenção. Tanto faz eu começar de cima como eu começar de baixo. Vamos começar de cima. 4 vezes 3, 12, que multiplica x mais 1. Todos os valores são positivos? Coloco mais. Né? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Todos os elementos são positivos? Eu coloco mais. Então vamos lá. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes x, 2x. Tudo isso, fecha colchete e igualo a 0. Bom, chegando aqui, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar esse 10 por x e por 1. Então vamos lá. Vou multiplicar 10 por x e vou multiplicar 10 por 1. Mais que multiplicar mais dá mais. 10 vezes x, 10x.
mais que multiplica mais, dá mais, 10 vezes 1, 10. Repito, mais 8x e repito, mais 9. Menos da forma, abre o colchete e aqui nós temos uma expressão multiplicada pelo número real 12, né? Vamos multiplicar o 12 por x e vamos multiplicar o 12 por 1. Olha só, mais que multiplica mais dá mais, 12 vezes x, 12x. Mais que multiplica mais dá mais, 12 vezes 1 dá 12. Repito, mais 30 e repito, mais 2x. Tudo isso igual a 0. Bom, a gente observa que nas diagonais principais nós temos 10x mais 8x. Então, os valores que possuem letras eu vou adicionar. No caso aqui, 10x mais 8x dá 18x. E os números reais, isentos de letras, eu vou também adicionar. 10 mais 9, 19. Repito o menos da forma, abre o colchete. Da mesma forma, eu vou utilizar essa situação aqui, nas diagonais secundárias. 12x mais 2x dá 14x. E os números reais, isentos de letras, eu também adiciono. 12 mais 30 dá 42. Tudo isso igual a 0. Bom, logo nós vamos ter 18x, né? Mais 19, trago para cá, menos que multiplica mais, dá menos 14x, né? E menos que multiplica mais, dá menos 42, igual a 0. Bom, chegando aqui, nós vamos fazer o que, meu jovem? A gente vai fazer da seguinte forma: 18x menos 14x vai dar 4x. Né? 18x menos 14x dá 4x. Agora a gente observa: 19 menos 42 dá quanto? 19 menos 42 dá menos 23, igual a 0. Logo, jovem, se eu tenho 4x menos 23 igual a 0, se eu quero esse valor de x, eu vou passar o 23 para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Logo, eu vou ter que 4x é igual a 23. Logo, eu posso dizer que x é igual a 23 sobre quanto? Sobre 4. Chegamos à resolução, ao resultado final da nossa 7ª questão do TD determinante. Galera, mais uma questão do TD determinante. 8ª questão. Questão que se refere a uma questão do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Essa questão é muito interessante. Interessante por quê? Porque a gente observa para a matriz de ordem 3 linhas e 3 colunas, e nós observamos que existem vários x entre essas linhas e essas colunas. Bom, reaproveitando a matriz, o método mais fácil para fazer esse cálculo seria o método da borboleta. E vamos a ele, tá certo? Então, na primeira coluna, a gente coloca o elemento de baixo para cima e o de cima para baixo. Na última coluna, a gente coloca o elemento de baixo para cima e o de cima para baixo. Primeiramente, a gente vai calcular
as diagonais secundárias, que é da esquerda para a direita, né? Tomados os elementos 3 a 3. Tá certo? Depois que você demarcar esses elementos, você começa a fazer o cálculo. Preste atenção, olha só. X vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado vezes 2, dá 2x ao quadrado. Não é isso? Então vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado vezes x, dá x o quê? X ao cúbico. Não é isso? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. Todos os valores ficaram positivos, porque todos os valores também são positivos da matriz. Não é isso? Então, os cálculos ficaram positivos. Quero calcular a diagonal secundária. Primeiramente, eu vou colocar o sinal menos da forma, abrir o colchete, e aí a gente parte para o cálculo da diagonal secundária, que são tomados os elementos 3 a 3, né? Da direita para a esquerda. Preste atenção. Eu posso começar a fazer o cálculo de cima para baixo ou de baixo para cima. Não vai alterar o resultado do cálculo desse determinante. Prestemos atenção. Vamos lá. X vezes 2, 2x. 2x vezes x é 2x ao quadrado. Todos os valores são positivos? Coloco positivo. Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado, vezes 2, dá 2x ao quadrado. Todos os valores são positivos? Vou colocar sinal positivo aqui. Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado, vezes 2, dá 2x ao quadrado. Tudo isso igual a 0. Bom, chegando aqui, o que é que eu vou fazer, João? Eu vou observar entre a minha diagonal principal e a secundária. Bom, vou colocar na ordem do maior grau para o menor grau. Quem seria o maior grau? X ao cúbico mais 2x ao quadrado mais 4x. Repito, menos da forma. Abre o colchete. E aqui nós observamos que nós temos 2x ao quadrado igual 3 vezes, né? É só somar. 2, 4, 6. 6x ao quadrado. Tudo isso igual a 0. Logo nós vamos ter que x ao cúbico mais 2x ao quadrado mais 4x. E agora resolvendo os resultados aqui da diagonal secundária. Menos, que multiplica mais, menos 6x ao quadrado, igual a 0. Vamos reduzir essa equação. Bom, observamos, repetimos, x ao cúbico. Aqui nós temos 2x ao quadrado, o menos 6x ao quadrado vai ficar menos 4x ao quadrado. E repito, mais 4x, igual a 0. Bom, o que é que a gente observa nessa equação? A gente observa nessa equação aqui que nós temos uma equação do terceiro grau, né? Uma equação do terceiro grau incompleta no grau 0. Nós temos aqui grau 3, grau 2, grau 1. E o grau 0, se não existe, é porque ele é nulo. Para nós resolvermos
essa equação do terceiro grau, é melhor que a gente fatorie ela. Como nós deveríamos fatorar essa equação? É muito fácil. A gente observa essa equação do terceiro grau, que ela vai possuir uma raiz nula. Quando uma função polinomial, seja ela do terceiro grau, do segundo grau, se o grau zero for nulo, é porque ela vai existir uma raiz nula. Neste caso aqui, eu vou dividir essa equação pelo menor grau, ou seja, por x. E se eu vou dividir, a operação inversa à divisão é o produto, é a multiplicação, não é isso? Então eu coloco x aqui em evidência, né? E vou x ao cúbico dividido por x vai dar x ao quadrado. Repito, menos 4x ao quadrado dividido por x vai dar o quê? 4x mais 4x dividido por x vai dar 4. Ora, observe, eu já peguei e fatorei esse polinômio do terceiro grau. Esse polinômio do terceiro grau, ele teria que me dar quantas raízes? 3 raízes, não é isso? Se o grau maior é 3, ele tem que me favorecer 3 raízes. Bom, eu já coloquei aqui o fator evidência, que vai ser o grau zero, né? Mas se eu multiplicar esse x por toda essa equação aqui, vai dar igual a essa equação aqui, que está grifada. Não é isso? A gente observa, x que multiplica x ao quadrado, dá x ao cúbico. Mais que multiplica menos, né? X que multiplica 4x, dá 4x ao quadrado. Mais que multiplica mais, dá mais. X que multiplica 4, dá 4x. Ora, logo, posso afirmar para vocês que essa fatoração aqui embaixo é igual a essa equação do terceiro grau. Portanto, a gente pode ter a seguinte condição. Preste atenção. Eu posso dizer para vocês que x é igual a 0. X é igual a 0. Eu já tenho uma raiz nula. E esta equação do segundo grau, ela vai me dar as outras duas raízes que eu preciso, né? Se é segundo grau, ela vai me favorecer mais duas raízes. Então vamos copiar a equação aqui. X ao quadrado menos quem? Menos 4x mais 4 igual a 0. Bom, essa equação do segundo grau, que nós podemos chamar polinômio, né? Do segundo grau, vai me dar as outras duas raízes. O que é que eu faço para encontrar essas outras duas raízes? Primeiro, vamos tirar o discriminante, chamado delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ora, logo vamos ter que delta é igual, que é o b? Menos 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, como coeficiente, e o c, que é 4. Logo, o delta, que é chamado discriminante, é igual menos 4 ao quadrado, dá 16. Menos que multiplica mais, dá menos, que multiplica mais, dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Opa! Delta é igual a 0. O que vocês notaram aqui? Ora, se delta é igual a 0, a gente pode afirmar que esse polinômio tem uma raiz dupla, né? Eu posso dizer que x' é igual a x duas linhas. Vamos lá. Preste atenção. O que é que nós vamos fazer agora, gente?
tirar essas duas raízes. Logo, eu sei que x' é igual a x duas linhas, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Ora, eu preciso substituir o valor de delta lá igual a zero? Não. Eu já sei que raiz quadrada de zero é zero, então eu vou ter que x' é igual a x duas linhas, que é igual. Quanto é que vale o b na equação? Não é menos 4? Menos da fórmula, menos 4, dividido por quanto? Por 2, que multiplica a. Quem é o a? O a tem oculto aqui 1, né? O a vai valer 1. Logo, x' é igual a x duas linhas, que é igual. Menos que multiplica menos, vai dar mais 4, dividido por 2. Logo, x' é igual a x duas linhas, que é igual a 2. Ora, gente, preste atenção. A gente observa que nós encontramos x' igual a x duas linhas, igual a quanto? 2. E nós encontramos lá no início da equação x igual a 0. Observe que ela tem 3 raízes. Nós temos x igual a 0, x' igual a 2 e x duas linhas igual a 2. Ora, preste atenção. Em uma solução, nós não podemos repetir elementos. Então, a gente observando para as opções, qual seria a opção certa? A opção certa seria 0 e 2. Letra A. O que é que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês entendam é que, se pedirem o valor de x, como foi pedido na questão aqui, tem que ser 0 e 2. Mas se fosse pedido a quantidade de raízes, seria 3 raízes. Teria que vir uma opção com o número 3. Valeu! Bom, jovem, nós temos aqui mais uma questão do nosso TD determinante. Questão 11ª. É uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa questão está trazendo funções trigonométricas, função seno e função cosseno. A gente observa que uma função é uma matriz de ordem 2, 2 linhas por 2 colunas. Não é difícil. A gente aproveita até mesmo na matriz para fazer o cálculo dela, né? Vamos lá, preste atenção. Coisa bem simples. Determinante da matriz A é igual diagonal principal da esquerda para a direita, né? Então nós vamos ter aqui seno de x, que multiplica 2 vezes seno de x, vai dar 2 vezes seno ao quadrado de x. Ora, o que eu quero que vocês observam aqui na questão, porque que é 2 vezes seno ao quadrado de x, não é 2 vezes seno de x ao quadrado. O ângulo, ele é intocável. Você só eleva ao quadrado a função. Preste atenção para a diagonal secundária, da direita para a esquerda. Então nós temos aqui cosseno de x, que multiplica menos 2 vezes cosseno de x, né? A gente teria que fazer primeiro o que? Na nossa equação aqui, na nossa questão, colocar o menos da forma, né? Ninguém pode esquecer isso aqui, porque se você esquecer esse menos da forma, você vai bagunçar a solução da questão, não é isso? Então nós vamos ter cosseno de x, que multiplica menos 2 vezes cosseno de x, logo, mais que multiplica menos, dá menos. 2 vezes quem? Cosseno ao quadrado de x.
Olha, a gente observa que o ângulo, ele é intocável. Quem é o ângulo aqui? É o x. X é o ângulo da função trigonométrica. Logo, nós vamos ter que determinante da matriz A vai ser igual, repito, 2 vezes seno ao quadrado de x. Menos que multiplica menos, dá mais 2 vezes cosseno ao quadrado de x. Ora, chegando aqui, a gente observa que o 2 está multiplicando tanto a função seno, como o 2 está multiplicando a função cosseno. Vamos colocar o 2 em evidência. Determinante da matriz A é igual a 2, abre o parêntese e repito, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Preste atenção. 2 que multiplica seno ao quadrado de x dá 2 vezes seno ao quadrado de x. Mais que multiplica mais, dá mais. 2 que multiplica cosseno ao quadrado de x dá 2 vezes cosseno ao quadrado de x. Portanto, nós vamos ter que o determinante da matriz A é igual a 2 que multiplica. Preste atenção. Mas, professor, quanto é que vale seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x? Ora, isso aqui a gente aprendeu lá nas relações trigonométricas, né? Nas relações trigonométricas, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Não é isso? Vou substituir seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui vou substituir por quanto? Por 1. Logo vai ficar 2 que multiplica 1. Portanto, nós vamos ter que o determinante dessa matriz A aqui é igual a quanto? 2 vezes 1? 2. Mais uma solução de uma questão do TD envolvendo as funções trigonométricas.